Tudo bem, Fernando? Como você está? Estou aqui um pouco assustado, porque estava com dificuldade de fazer a conexão, mas deu certo aí aos 45 do segundo tempo. Embora esse negócio de 45 do segundo tempo já não valha mais, porque com os acréscimos hoje, a tradição aí do Chega a Botafogo 50. de tomar gol no último minuto. Mas olha, Anitta, me preocupa a hipocrisia em várias escalas. Né? Tanto a hipocrisia, né, em relação a essa questão da guerra, porque chegamos aí já caminhando para o segundo quarto do século XXI e ainda assistirmos isso que nós estamos assistindo, e, e a gente dizendo que, que a comunidade internacional não pode fazer nada, né? Como se os países pudessem agir sem ter contatos, relações, apoios, quanto também a hipocrisia ambiental. Né? Eu hoje fiquei muito impressionado com os jornais brasileiros, né? Colocando na manchete a suposta contradição, né? entre, entre o convite que o Brasil recebeu para participar da OPEP+, OPEP Plus, né? Que é aquele grupo de países que tem uma economia fortemente exportadora de petróleo, e a suposta contradição entre isso e o discurso ambiental do presidente Lula na COP28. É muito estranho que isso aconteça. Eu fiquei me recordando que essa imprensa, há não muito tempo atrás, talvez 7 ou 8 anos, começou a dizer que, você deve se recordar, que o pré-sal era um investimento inviável, que o petróleo tirado do pré-sal era muito caro, que dava prejuízo, que o Brasil não tinha autossuficiência em petróleo coisa nenhuma, porque não conseguia produzir, a Petrobras estava estagnada nos seus níveis de produção. E agora que o Brasil caminha para se tornar um importante player no mercado de exportações de petróleo, que tem condições de chegar daqui a 4 anos à quinta ou talvez à quarta posição até no mercado de exportação global de petróleo, agora o argumento é de que isso aí prejudica o discurso ambiental do Brasil, como se a destruição provocada pelo petróleo fosse privilégio ou até culpa, né, dos países que o produzem, não dos países que o consomem. Né? A Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, todo Catar, todos eles seriam produtores de quê, se não fosse isso? Né? Se não fosse essa necessidade global que o mundo tem e vai continuar a ter do petróleo. Uma bobagem isso aí. O Brasil não vai entrar em nenhum cartel de petróleo. O Brasil não vai fazer parte de um organismo que nasceu para dar valor a alguma coisa que era tratada como lixo. Olha, a OPEP foi criada na década de 70, quando veio o primeiro choque do petróleo, e o petróleo deixou de ser comercializado a preço de banana. Um barril de petróleo, que hoje custa na faixa dos US$ 80, um pouquinho abaixo disso, custava então US$ 3. Esses países que formavam o PEP foram saudados como milagres de desenvolvimento. Todos invejávamos a riqueza árabe, todos invejávamos. No passado, a gente via a imprensa se derretendo para as maravilhas do Catar, enquanto dava notícias da Copa do Mundo. Então, é um cinismo, uma hipocrisia que deixa a gente desanimado, deixa a gente descrente de quanto a imprensa pode contribuir para o levantamento desse país. Gente, é óbvio que o Brasil não vai participar de um cartel mundial de petróleo, nem teria como. É óbvio que o Brasil não vai ficar sujeito a ter que fazer parte
do estabelecimento de cotas de comercialização de óleo, porque o nosso sistema não é esse. É óbvio que o Brasil não vai se integrar em nenhum tipo de clubezinho das nações que fica jogando com a alta do preço do petróleo, porque o nosso interesse é que o petróleo seja comercializado no mundo a preços acessíveis. Olha, não existe possibilidade de nada a não ser de transformação do Brasil em interlocutor desses países que têm, como todo mundo sabe, um excedente de capitais para investir. E que só vai investir com países com os quais ele se relacione. Nós tivemos que aguentar durante 4 anos a promessa jamais realizada do investimento de 10 bilhões de dólares no Brasil no fundo do Fundo Soberano Saudita. Né? Bolsonaro chegou a reclamar das nossas restrições ambientais, porque eles estariam dispostos, os árabes, a transformar o litoral de Angra dos Reis em uma nova Cancún. Vocês lembram disso? Todo mundo já esqueceu disso. Né? Agora, quando nós damos um passo concreto para estabelecer um relacionamento permanente, né, com esse mundo dos chamados petrodólares, aí começa o discurso de que isso aí significaria uma concessão ambiental. Eu não falo nem da questão democrática, né, uma concessão ambiental a esses países. É desanimador ver uma elite brasileira tão medíocre, tão pequena, né, e, ao que parece, para eles, o nosso relacionamento com o mundo dos petrodólares deveria se limitar, quem sabe, a ganhar Rolex ou joia das monarquias autoritárias que vicejam naquela região do planeta. Fernando, me chamou a atenção, de fato, essa avaliação, essa análise da grande mídia, e não só da grande mídia, viu? De que é muito contraditório esse posicionamento de Lula de falar sobre transições para energia limpa, enquanto realmente discute essa entrada na OPEP. Acho que você esclarece muito bem quando você explica sobre a OPEP. Realmente, a preocupação é sobre os países que compram, e muito mais do que os que vendem. Mas tem uma outra questão também, que é, Lula chama atenção nas falas dele para essa questão dos países mais pobres, mais vulneráveis, de que há outras preocupações, há outras demandas maiores, talvez, do que a condição climática. Tem uma questão de fome, tem questões mais urgentes, e por conta disso, que países mais desenvolvidos deveriam, de alguma forma, auxiliar nesse processo os países mais pobres, porque, inclusive, são os que mais poluem. Então, acho muito interessante quando Lula bota a discussão num plano real, chama para essa questão social a discussão sobre mudança climática. Te chama atenção também? Você observa isso em Lula, sempre que ele pode, ele traz essa questão da miséria, da fome, que são questões, não sei se mais urgentes, mas talvez tão urgentes quanto discussão climática. Olha, Thalita, a questão da miséria e da fome, na verdade, elas são expressões de uma relação que pode ser resumida numa palavra, que é a relação de desigualdade. Né? Quando eu chamo a atenção para o fato de que os países que consomem o petróleo, né, serem eles os devedores, é porque eles são os polos dominantes nessa relação desigual. Né? Na hora de fazer a bagunça na nossa casa planeta, né, foram eles que fizeram. Quem viveu a festa foram eles, desde a Revolução Industrial. Foram eles que viveram a festa, que sujaram a louça, que bagunçaram a casa, que empoeiraram o chão. E agora, na hora de pagar a conta, são eles, naturalmente, que devem suportar os maiores ônus. Cada um tem que pagar na medida das suas responsabilidades. Não é coincidência, né, que quem sofra mais sejam os países mais pobres. Não é coincidência. O que acontece é que os países mais ricos são países mais ricos porque foram os que principalmente se beneficiaram da destruição global do planeta. E ainda são hoje.
Né? Veja você, o Brasil é um grande exportador de grãos. Soja, milho, sorgo, enfim. O que é essa exportação? A exportação de produtos agrícolas, né, ela é exportação de natureza. Quando nós exportamos grãos vegetais, estamos exportando sol, terra, água. Estamos exportando essa riqueza que nos pertence, que estão indo alimentar povos alheios. Ah, mas nós recebemos por isso. Será? Será que nós recebemos o valor que é devido por isso? Então, ninguém fala da gente destruir a natureza porque precisa produzir agricultura. Olha, a outra coisa é que também se mente muito. Quem é o maior produtor de petróleo do mundo? Você sabe, Thalita? Não. Pois talvez você se surpreenda. O maior produtor de petróleo do mundo são os Estados Unidos. O maior volume de petróleo extraído é pertencente aos Estados Unidos. Como eles são um grande consumidor, eles, além de consumirem o que eles produzem, eles precisam importar também. No entanto, você não vê a mesma onda ser criada sobre a exploração de petróleo dos Estados Unidos, como Sim. se lá essa indústria fosse limpa, entre aspas. Mas há outras coisas. Os métodos de extração do petróleo dos Estados Unidos são os piores e os mais perigosos do planeta. Eles se tornaram quase autossuficientes em matéria de petróleo depois que eles fizeram crescer em 9, 10% a produção deles através de um mecanismo chamado fracking. O que consiste esse fracking? Esse fracking consiste em você perfurar a terra, tá, e injetar líquido em altíssima pressão para produzir fraturas na rocha por onde escoe o óleo que está ali impregnado. É claro que isso tem riscos e perigos enormes. Há regiões dos Estados Unidos onde a criação de dolinas, de buracos subterrâneos, como esse que está acontecendo lá em Maceió, Sim. é extremamente comum. A contaminação do lençol freático pelas práticas de fracking são gravíssimas. E isso não é destacado pela mesma imprensa, que prefere dizer que nós estamos ameaçando o Rio Amazonas por estar procurando petróleo a 500 quilômetros do desemboque do rio no Oceano Atlântico. Então, esse grau de desinformação e de hipocrisia, né, ele é comum. E ele é retrato de uma elite brasileira, né, que continua tendo aquele comportamento que o Nelson Rodrigues chamou de complexo de vira-lata. Toda questão que demonstra que o nosso país, muito menos até pela competência dos seus dirigentes, e muito mais pela sua natureza, pela sua vocação para a grandeza, alcança condições de se inserir no cenário mundial, né, já aparecemos dizendo que isso não vai dar certo, isso vai dar errado, o Brasil não é para isso, isso vai dar problema. Nós não queremos fazer parte de nenhum cartel de petróleo, mas queremos e devemos querer ter um relacionamento com esses capitais, os chamados petrodólares, que estão aí disponíveis para trazer investimentos para o Brasil. Não é isso que todo mundo diz querer? Deixa eu aproveitar esse gancho, porque você explicando essa técnica de extração de petróleo, você aponta exatamente para o problema de Maceió. Você está acompanhando o que acontece ali em Maceió. As notícias, inclusive, é que é uma situação que é alerta, chama atenção desde 2019, mas chegou, claro, agora num ponto muito crítico. São bairros inteiros que desaparecerão por conta da atuação da Braskem. Ela chegou desde 2019 a um ponto de crise, porque ela é Sim. sabida há muitos anos, entendeu?
E ela continuou. E o problema é que essas questões elas indicam graus de, de, de agravamento que, mesmo quando você consegue reagir a eles, né, já é tarde demais para você evitar consequências. O que está acontecendo lá? Foi apontada tecnicamente a necessidade de repreencher os buracos feitos pelas minas com material sólido, para prevenir a formação do que eles chamam em geologia de dolinas, que isso é, se forma uma caverna subterrânea, tá? E o terreno em cima dessa caverna começa a rachar até que finalmente o teto desabe e aquilo vire um precipício. Tá? O que está acontecendo lá é que, mesmo já tendo sido iniciado o processo de preenchimento dessas minas, tá? A degradação das condições do solo foram muito adiante, e isso tudo é muito explicado pelo nome da dona das minas que estão causando essa situação. Né? Se alguém não percebeu, né? É a Braskem. Né? A Braskem, que é uma empresa que é controlada, era controlada pelo grupo Odebrecht e ficou um tanto quanto acéfala depois que, tanto para a Odebrecht quanto para a Petrobras, que era também sócia da Braskem, essa gestão passou a ser maldita e a empresa começou a ser vendida aos pedaços e perdeu sobre ela grande parte do controle. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo nada mais é, né, do que uma reedição mais mais aguda, né, do que aconteceu, por exemplo, em toda a região de Belo Horizonte, onde se deixou a mineração avançar a um ponto, né, que você começou a ter uma série de acidentes, uma série de destruições, né, e na poesia do Drummond, de décadas atrás, né, você cantava, né, falando daquela Serra do Rola Mosca, né, que aquilo era só um retrato na parede, que doía muito. Maceió está se tornando, né, um buraco no chão. A gente segue acompanhando essa situação de Maceió, porque há um alerta de que a qualquer momento realmente o solo pode ceder, abrindo ali uma cratera gigantesca. Então a gente está acompanhando. Fernando, muito obrigada. Não é nenhuma, Thalita. São muitas, porque no total ali existem 18 minas. Então, cada uma delas pode se tornar um precipício em potencial. Nossa, vamos acompanhar, a situação bem complicada ali em Maceió. Fernando, muito obrigada, um ótimo final de semana para você. Até uma próxima, beijo grande. Eu não posso deixar de registrar que depois desse período, que ainda não se encerrou, infelizmente, da minha doença, né, eu agora quase, 8 meses depois, 7, 8 meses depois, estou de volta ao Bom para Todos, de volta a essa conversa com você, Thalita. E como as coisas acabaram se complicando hoje com a minha dificuldade de acesso, eu até peço perdão aos espectadores pelo improviso de algumas questões aqui. Mas eu queria reconhecer, né, o papel da TVT, o seu, né, dos espectadores, nessa corrente que me permitiu me conduzir até aqui e que eu espero que venha a se completar na medida que as minhas condições de saúde melhorem, que ainda não estão resolvidas, mas, como vocês podem ver, embora meio magrinho, eu continuo por aqui de pé pela verdade, pelo jornalismo e pelo progresso do povo brasileiro. Obrigado. E com a língua afiadíssima. O pessoal sempre aqui torcendo muito por você, sempre comemorando a sua presença aqui e a gente também, viu? Um beijo, Brito, até!